Matutino, sétimo ano vespertino, turma aí do Colégio Oficina, eu aqui, professora 2, com o nosso primeiro vídeo aí nesse período complicado que a gente está vendo. Espero que vocês estejam bem, se cuidando e cuidando da família de vocês também. E a gente vai, então, a partir do vídeo aí, dar continuidade ao nosso conteúdo de história. Eu já havia postado lá no T+, as leituras necessárias aí no nosso capítulo 3, e o título do nosso capítulo está aí, Poder e Cultura na Idade Média, e nós já temos de cara, isso está lá no livro de vocês, essa imagem interessante, onde a gente vê camponeses na Idade Média trabalhando, né? Já mostrando um aspecto dessa cultura, enquanto nobres estão lá andando de boa na lagoa, nos seus cavalos, e o povo camponês aqui trabalhando, labutando. Beleza? Vamos adiante. A Idade Média, então, ela tem início com a queda do Império Romano, a gente falou bastante disso esse ano, e essa cultura romana, ela influencia a nova sociedade que vem. O Império Romano cai devido a uma série de fatores, e principalmente aqui nesse momento, com a invasão dos povos bárbaros, dos povos germânicos. E então no século V se inicia e termina com a queda de Constantinopla pelos turco-otomanos no século XV. E aí todo esse período aqui a gente tem a influência greco-romana e dos povos bárbaros se misturando e gerando novas culturas, novas formas de governo, economia e tudo mais. Então, para facilitar o estudo da Idade Média, a gente divide ela em Alta Idade Média, e a gente tem estudado desde o começo do ano, principalmente aqui, sétimo ano. Então, aqui, ó, uma definição rapidinha do que é feudalismo. Eu gosto de começar assim: é um sistema econômico, político, social que caracterizou a Europa durante a Idade Média, especialmente durante a Baixa Idade Média. Então, veja, o feudalismo ele se estrutura no processo da Alta Idade Média, ele tem heranças na cultura romana, a gente vai falar, com uma mistura das culturas bárbaras, e basicamente na Baixa Idade Média passa a funcionar direitinho, vamos assim dizer. Então, as heranças, né, que Roma deixou. A cultura cristã presente, marcante, né, na política. A gente falou bastante do papel da igreja em relação aos reis, a coesão social na Idade Média, a ajuda mútua na organização dos territórios, na bênção sobre os reis. A gente vai ver nos slides a vida nesse momento na Europa é rural, a escrita abandonada, o pensamento grego filosófico abandonado, o comércio, ele quase que deixa de existir, os contatos entre os reinos são pequenos, entre as vilas e as cidades, então uma vida basicamente rural. E uma das heranças principais está aqui, no final do Império Romano, a gente viu que esses ataques bárbaros foram aos poucos, somado à fome, somado ao desemprego, né? Esvaziando as cidades romanas. Então, com a chegada dos povos bárbaros, as pessoas fugiam da cidade, iam para as florestas ou para o campo, e no campo encontravam lá donos de terra, e eles falavam o seguinte, chegavam lá correndo e falavam, ó, deu ruim lá na cidade, os bárbaros estão barbarizando, e a gente precisa de um lugar para ficar. E aí o senhor lá da terra falava o seguinte, então veja bem, olha essa terra toda aqui que eu tenho. Você pode morar aqui, você planta para mim, trabalha para mim, faz as coisas que eu quero, mas eu te protejo, né? E aí você tem uma terra, tem proteção e tudo mais. Lembrando que a terra continuava sendo do Senhor, mas em troca do favor de viver ali, eles trabalhavam, né? E assim foi se estruturando um sistema chamado de servidão. O Império Romano era muito grande a escravidão, e o colonato vai trocando, de certa forma, a servidão voluntária, ou seja, ele era livre, porque ele foi lá por livre escolha, porém, ao se entregar ali, ele dependia completamente daquele trabalho, aquele camponês, né, daquela terra,
para a sua sobrevivência. Então, é uma servidão, literalmente. Ele entrega aquele... A cultura germânica, né, ela influencia a Idade Média e o feudalismo pela essa característica guerreira. O poder, no caso, a organização política, o governo dos germânicos era muito tribal, né? Eles não tinham um poder centralizado. A gente, inclusive, viu que o exemplo, a exceção, foi o Reino Franco, né? E aí depois os reinos bárbaros que foram surgindo na Idade Média. Mas, naturalmente, os povos germânicos, eles tinham poder descentralizados, eles tinham um grupo de líderes ou um líder daquela tribo e eles só se juntavam em um caso de ter que lutar contra o inimigo comum ou coisa do tipo, tá? A vida, então, é extremamente rural e aqui um ponto-chave, tá? O feudo era autossuficiente. No Império Romano, as trocas comerciais eram intensas, havia muita gente trabalhando na terra, porém a vida urbana era grande, né? Havia exploração da mão de obra escrava, entre outras coisas, havia interligação entre povos diferentes, né? Dominados ou não pelo Império Romano. Porém, na Idade Média, conforme as pessoas vão tendo que se proteger desses ataques ou dos conflitos que vão durar grande parte da Alta Idade Média, as pessoas vão se isolando, e aí tem a questão religiosa, o medo, né, do desconhecido, medo do mal, das florestas, das bruxas, dos monstros, os assaltos nas estradas. Então, basicamente, o feudo vai isolando, isolando, e essa porção de terra, muito grande, gigante mesmo, que pertencia a um nobre, a um senhor, ela vai ser a marca de poder, ou seja, tinha poder, tinha força quem tinha terra. E quanto mais servos trabalhando para ele, mais alimento, mais riqueza. Né? Então, o feudo ele produzia tudo que era necessário para a sua sobrevivência. Ele tinha caça, que era dos nobres, ele tinha a água, ele tinha as plantações, a manufatura necessária, roupa, ferramentas, era tudo feito ali. Então, o feudo se sustentava. Dificilmente ele precisaria de uma troca com outro feudo, né? Por isso que o comércio reduz, tá? A gente tem a estrutura do feudo, essa imagem é comum no livro, né? O feudo ele tinha 3 divisões básicas, então lembra, o feudo é uma porção de terra muito grande e ele pertencia em geral a um senhor, né? Ou a igreja, como senhora feudal. Feudo, então, ele era dividido em mansenhorial, que são aquelas terras, né, e locais dentro do feudo específicos do senhor, de uso dele, da família dele, da nobreza. O manso servil, que é a terra dos servos, né, dos camponeses cedidas a ele, e aí dentro do manso servil ainda tem também uma outra divisão, que é a gleba, onde ficava a casinha deles, né, que não é deles, é do senhor, é apenas cedido, e para que ele continue morando ali, esse servo ele precisa pagar vários impostos, como veremos, tá? Manso comunal, então, são as terras comuns, onde todos acabam frequentando, como às vezes a gente pode colocar aí as pastagens, as pontes, enfim, tá? Então, essa é a estrutura básica, bem clássica, aquela imagem do castelinho, né, cercado aqui dentro depois, essa área, né, que vai ser de proteção ali, vai ser chamada de burgo, de onde a gente vai falar depois, surgimento da burguesia. E vamos em frente, né, como vocês viram aí, os camponeses trabalhando o tempo todo da aula. Essa aqui é uma citação que depois vocês podem ler com calma, vocês têm aí no começo do livro de vocês, do capítulo. Ela basicamente vai mostrar a situação em que se encontravam os camponeses, né? Uma situação de muito trabalho, miséria, tanto o homem quanto a mulher. O gado que eles estão tocando não é deles, é do Senhor, mas se encontra aí totalmente magro, o gado, né? E as pessoas estão sujas, com as roupas rasgadas, e basicamente essa era a vida do camponês na Idade Média. E isso fica claro quando a gente olha para essa sociedade medieval. A gente pode classificar essa pirâmide social de duas formas, tá? Estamental e sociedade de ordens. Em geral,
o melhor termo para se utilizar no contexto da Idade Média, a sociedade de ordens, né? Por quê? Porque Deus basicamente ordena, desde a sua sabedoria e do princípio no nascimento das pessoas, a ordem social em que ele deve ficar, ou seja, se ele vai ser orator, clero, igreja, se ele vai ser delator, mas Deus estabelece essa ordem, né? E se ele vai ser laborator, né, literalmente o laboro, o trabalho braçal, o esforço físico, né? Então, nessa sociedade definida por Deus, é uma sociedade onde tem pouca ou nenhuma mobilidade social, basicamente nascia camponês, dificilmente ia ser clero, a não ser que fosse adotado por questão de ser órfão, a não ser que conseguisse um dinheirinho enquanto comerciante pagasse para os filhos estudar, né? Então a ascensão havia, mas era muito restrita. Então os oratores do clero cuidavam da fé, do ensino e das almas, os belatores guerreavam e protegiam o povo, lembre, né, são eles os donos da terra, eles, igreja e a nobreza, os belatores, e lá no exemplo de Colonato, eles que protegem, né? Por que protege? Porque os camponeses, os laboratores, chegaram na terra em busca de trabalho, em busca de proteção. Então, se eles trabalham, todos têm o alimento. Se eles lutam, todos estão protegidos. Se eles oram, todos têm suas almas salvas. Aqui, só para vocês terem uma ideia, alguns dos muitos impostos medievais, eu chamo a atenção que o imposto nem sempre é dinheiro, ele podia ser produto, ele podia ser aquilo que o camponês produziu, né? Por exemplo, a banalidade, né? É um imposto pela utilização do moinho. O moinho era do senhor, só que o camponês precisava moer os grãos para ele poder comer. Aí ele tinha que pagar para o senhor e ainda uma boa parte do que ele entregou, moeu, ele precisa pagar como talha, por exemplo, para o senhor. Então ele pagava duas vezes. Na hora que ele colhia, que boa parte ele vai pagar como talha, e na hora que ele usava, às vezes, o moinho. Então nosso foco agora é pensar esse outro processo de vassalagem, com uma grande influência aí da cultura germânica, né? Dessa união, a proteção guerreira e tudo mais, tá? Aqui a gente tem uma imagem clássica que filmes e jogos mostram, né? Quando um nobre se ajoelha, né? E aí o outro nobre, geralmente um rei, coloca a espada sobre seus ombros. E aqui nós temos uma incrível animação dos palitídeos que vão explicar mais ou menos como funciona esse processo de vassalagem. O que a gente tem que entender? O processo de vassalagem, ele era algo entre os nobres. O camponês, o artesão, né, que vivia na terra do senhor feudal, ele era servo. Os nobres, no processo de vassalagem, eles têm laços de compromisso e de honra. O servo tem um laço de servidão, né? É servo, ele tem que obedecer. O nobre, ele cumpre com aquele dever por honra, tá? Então, basicamente, aqui também ilustra nesse processo como que o poder foi ficando tão descentralizado aí na Idade Média. Então, aqui a gente tem o rei Cláudio, que é dono de toda essa terra aqui, ó. Toda isso aqui é feudo dele. E vamos ver o que acontece. Vou tentar narrar. Então vejam, o rei Cláudio estava tranquilo na sua terra, cuidando dela, os cavalos corriam. De repente ele precisou de mais alguém para administrar, porque o território era muito grande. Então ele cedeu uma parte do seu território para o boneco Secara. Secara estava lá cuidando, agora não dá. Tem que esperar acabar. Ó, mas vocês perceberam que na animação a terra era toda dele? E aí, porque o território era muito grande, muito difícil, ele cedeu o espaço, né? Porque ele podia perder ele deu literalmente aquele feudo, aquela terra a um outro nobre, que em troca dessa terra ia proteger e auxiliar o rei Cláudio, né? Então aqui o ser Secara, ele protegia o rei Cláudio em caso de um ataque e tudo mais. Nobres. E aí vem um ataque bárbaro, como vocês viram, e o rei Cláudio, muito assustado, né, recebeu a ajuda do Secara.
Esse ataque foi lá, acabou. Aí eles viram que realmente ainda era muita terra, eles precisavam de mais nobre. E veio mais o Conde Cláudio aqui, né? E aí ele fez mais um castelinho. Esse que é o negócio, a terra era toda de um nobre, e aí ele tinha o seu castelo, o seu feudo, Manso Servil, Manso Comunar, aquela coisa toda. Eles deu parte da terra em troca dessa honra. O rei Cláudio, né, vira a suzerano, que a terra era dele, e o nobre vira vassalo do rei Cláudio. Ok? Só que aí ele precisou ceder mais pedaço de terra para mais proteção aqui para o Claudinho. E aí o Cláudio também é vassalo do rei Cláudio. Mesma coisa, eles pensaram, poxa, está vindo muito bárbaro ainda aqui, a gente precisa de mais um nobre com seus soldados, seus cavalos e armas. Vamos chamar um nobre grandão com mais de 30 metros que vai ajudar. E aí vem mais um nobre, o Sapiens gigantão aqui, ganha um bom feudo, vira senhor. Então ele agora é um senhor feudal desse pedaço de terra, senhor feudal desse pedaço de terra, senhor feudal desse pedaço de terra. Todos são vassalos, né, do suzerano aqui, o rei Cláudio. Porém, vê que o cara, esse aqui, ele também não conseguiu cuidar de toda a terra dele, ele se sentiu aqui meio ameaçado, porque todo mundo é palitídeo e ele é um brinquedo aleatório. Então, ele cedeu também um pedaço do seu feudo e também virou um suzerano. Veja, ele também é um nobre que está acima, vamos assim dizer, né? Onde este nobrezinho menor aqui tem laços de honra e compromisso com ele deve protegê-lo. Porém, esse aqui não tem esses mesmos laços com o rei Cláudio, porque ele é vassalo deste aqui. E vejam, o rei Cláudio não tem mais controle sobre todo o território que era dele. Agora, cada um virou um senhor feudal, vassalo ou suzerano. E é isso aí. Por aqui a gente encerra. Aqui estão as referências. A gente vai ter continuidade nesse conteúdo. Me despeça aí, professora 2. É nóis!